Hoje eu estou gravando esse áudio aqui da Avenida Paulista, em São Paulo, então eu espero que as buzinas não atrapalhem você. Um dia de cada vez caminhando pela Palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 206 da nossa jornada, dia 25 de julho, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Juízes, capítulo 8, Atos 12, Jeremias 21 e Marcos, capítulo 7. Abra o seu coração, prepare o seu secreto, permita que o Senhor fale a você. Se esse projeto tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Juízes, capítulo 8. Continua após a grande vitória sobre os midianitas. Mas agora o maior perigo não está mais no inimigo, e sim dentro de Israel e do próprio Gideão. Enquanto seus homens seguem cansados, mas ainda perseguindo porque a batalha não havia acabado, duas cidades israelitas recusam ajudá-los por medo. Depois da vitória, Gideão começa a demonstrar mudanças preocupantes. O homem, que antes dependia totalmente da direção de Deus, passa a agir em alguns momentos, movido também por honra pessoal e vingança, e é o que veremos nesse capítulo hoje. O povo vê que ele conquista e oferece o reino para ele. Gideão então responde: "Eu não dominarei sobre vocês, o Senhor dominará sobre vocês." Ele até responde corretamente, porém as suas atitudes começam a contradizer as suas palavras. Ele acumula riquezas, vive como um rei e faz escolhas que revelam um coração que já não dependia de Deus da mesma forma. Isso nos ensina que não basta dizer que Deus é o nosso rei. Nossas decisões precisam refletir esse governo diariamente. O maior erro acontece quando Gideão usa o ouro do despojo para fazer uma estola sacerdotal. Talvez a sua intenção fosse criar um memorial da vitória, mas aquele objeto se torna um centro de idolatria. O homem que havia destruído o altar de Baal acaba criando algo que desvia o povo do Senhor. Até boas intenções podem se tornar tropeço quando ocupam um lugar que pertence somente a Deus. Depois da morte de Gideão, Israel rapidamente volta a adorar os Baalins e se esquece de tudo o que Deus havia feito. O capítulo termina mostrando uma verdade. Gideão conseguiu libertar Israel dos inimigos, mas não conseguiu transformar o coração da nação. Por isso, Juízes continua apontando para a necessidade de um libertador perfeito. Jesus Cristo, o único Rei capaz de vencer não apenas inimigos externos, mas também a idolatria e o pecado que habitam dentro de nós. Partindo agora para Atos, capítulo 12. Aqui, Herodes prende Pedro, mas não consegue prender a palavra. E é importante destacar que não é o mesmo Herodes que mandou matar João Batista. Aqui é o Herodes Agripa I, e ele percebe que perseguir a igreja aumentava sua popularidade entre alguns grupos judeus. Por isso, ele manda matar Tiago, que é o irmão de João, é o primeiro dos 12 a morrer por causa de Cristo. Ele manda prender Pedro, que fica sob vigilância extrema. 4 grupos de 4 soldados se revezavam e ele dormia acorrentado entre 2 soldados. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Herodes tinha soldados, correntes, autoridade política. A igreja tinha acesso ao trono de Deus. Na noite anterior ao julgamento, Pedro está dormindo e uma luz enche a prisão. Um anjo o desperta e ordena: "Levante-se depressa." As correntes caem, Pedro ainda precisa colocar o cinto, calçar as sandálias, vestir a capa e seguir. Ele passa então pelas sentinelas, chega ao portão de ferro que se abre diante deles. Pedro pensa estar tendo uma visão e só depois percebe: "Agora sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou."
Pedro vai então à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos ali orando pela libertação dele. Os irmãos, embora estivessem pedindo a libertação, têm dificuldade de acreditar que haviam sido respondidos. A cena é humana e até engraçada. Eles intercedem com perseverança, mas ficam admirados quando a resposta bate à porta. O poder da oração não depende de uma fé emocionalmente perfeita ou de uma certeza sem qualquer vacilação, mas do Deus a quem ela é dirigida. No final, Herodes recebe os elogios do povo que grita: "É a voz de um Deus!" E em vez de rejeitar a adoração, ele aceita para si a glória que pertence ao Senhor. Então, é atingido pelo juízo divino e morre. Herodes parece controlar a vida dos apóstolos, mas não controla nem a própria respiração. Tiago morre, Pedro é libertado e Herodes é julgado. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Reis morrem, impérios passam, correntes se quebram e perseguidores desaparecem, mas a palavra continua avançando. Partindo agora para Jeremias, capítulo 21. Aqui, Nabucodonosor já está cercando Jerusalém. O rei Zedequias envia representantes para consultar Jeremias. Ele tem a esperança de que Jeremias vai falar algo maravilhoso, talvez como no tempo do rei de Ezequias, quando Jerusalém foi milagrosamente poupada. Ele procura um milagre, mas não tem arrependimento. Libertação sem mudança de conduta. Ele procura uma intervenção divina sem submissão à palavra. Durante anos, Judá havia rejeitado as advertências de Jeremias. Agora, diante do cerco, quer usar o profeta como meio de obter uma solução emergencial. Deus não aceita ser tratado como último recurso por um povo que continua agarrado à rebeldia. A resposta é devastadora. O Senhor anuncia que Ele próprio lutaria contra Jerusalém e entregaria a cidade à Babilônia. O Deus que lutou por Israel passa a lutar contra a nação, porque ela se tornou semelhante às potências injustas das quais havia sido libertada. A eleição de Israel nunca foi autorização para viver na opressão e na idolatria. Ainda assim, Deus coloca diante deles o caminho da vida e o caminho da morte. Curiosamente, o caminho da vida era sair da cidade e render-se aos babilônios. Aos olhos humanos, isso parecia traição, covardia, derrota, mas espiritualmente era submissão a um juízo que Deus já havia determinado. Ficar dentro de Jerusalém, confiando nas muralhas, significava morrer. Entregar-se significava preservar a vida. A fé, naquele momento, não consistia em resistir heroicamente, mas em abandonar a falsa segurança e obedecer a uma palavra difícil. Isso é forte. Nem toda rendição é falta de fé. Há momentos em que insistir no nosso plano é rebeldia, enquanto aceitar a disciplina de Deus é o início da restauração. Por fim, o Senhor se dirige à casa de Davi, relembra as responsabilidades dos reis, julgar com retidão, livrar o oprimido. Jerusalém se considerava uma rocha e perguntava: quem entrará em nossas moradas? Mas nenhuma posição geográfica, estrutura política ou tradição espiritual poderia protegê-la do Deus que examina os corações. Eu castigarei segundo o fruto das ações de vocês. O juízo não era arbitrário. Eles estavam colhendo o que haviam plantado durante gerações. Mesmo assim, a advertência ainda revelava misericórdia, porque Deus continuava falando antes da queda definitiva. Sua palavra confronta não para alimentar o desespero, mas para arrancar de nós as falsas seguranças e conduzir-nos à única esperança verdadeira. E para finalizar o dia de hoje, Marcos, capítulo 7. Começa com fariseus e escribas examinando Jesus. Eles criticam os discípulos por comerem sem lavar as mãos. A questão aqui não era higiene, mas pureza ritual baseada na tradição dos anciãos.
Jesus cita Isaías para revelar o problema. Os lábios de vocês honram a Deus, mas o coração está distante. A adoração exterior se tornava encenação quando tradições humanas eram tratadas como vontade divina. O perigo não está apenas em possuir costumes religiosos, mas em usá-los para evitar o confronto verdadeiro da palavra com o coração. O verdadeiro teste de uma tradição religiosa não é se ela parece piedosa, se é antiga ou se é admirada, mas se ela conduz a uma obediência real. Nenhuma oferta feita a Deus pode servir como desculpa para abandonar o amor, a justiça e as verdadeiras responsabilidades. Então Jesus ensina que a verdadeira contaminação não vem do alimento que entra no corpo, mas do pecado que sai do coração. Ao declarar todos os alimentos puros, ele começa a desfazer uma das barreiras que separavam judeus e gentios. E isso é importante você entender, porque aqui ele está preparando o caminho para uma missão que acabamos de ver em Atos, na vida de Cornélio. O problema do ser humano, ele não é externo, é do coração que saem maus pensamentos, imoralidade, roubo, homicídio, adultério, cobiça, engano, arrogância, insensatez. Jesus, ele está localizando a fonte do pecado. Regras externas podem limitar comportamentos por algum tempo, mas não criam um coração novo. Precisamos de uma purificação que venha de dentro, realizada pela graça de Deus. No fim do capítulo, vai ter a história da mulher. Eu quero que você leia com muito cuidado, eu não vou conseguir falar aqui com você. Mas o Senhor Jesus, ele vai para a região de Decápolis, e lá ele cura um homem que não ouvia e nem falava. Jesus, ele o retira da multidão, ele toca nos ouvidos, volta aos olhos do céu, suspira e diz: Efatá, abra-se, trazendo para a nossa realidade. E é isso que eu quero que você comece a declarar sobre a sua vida, se você tiver entendimento. Mas é um abra-se, de abrir os ouvidos para a voz de Deus, de abrir o coração para uma vida nova. Efatá pode ser símbolo de um destravar de Deus nas nossas vidas, abrir aquilo que está fechado. Eu declaro efatá sobre a sua vida. E o povo aqui na Bíblia diz que ao ver Jesus fazendo todas essas coisas, declarava: Ele faz tudo muito bem. Jesus não apenas abre os ouvidos físicos, ele veio abrir o coração humano para ouvir a voz de Deus e confessar a verdade. E eu declaro que falaremos isso sobre a vida um dos outros aqui. O Senhor fez tudo muito bem na vida dessa pessoa. Então eu quero que você guarde o seu coração para isso. Querido Deus, nós te agradecemos por este tempo. Nós queremos ver o Senhor fazer obras incríveis nas nossas vidas, mesmo que isso nos custe obedecer uma palavra sua que pareça difícil, Senhor. Que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos nos levantar depressa, cumprindo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que assim como Pedro caiu em si só depois, que o Senhor nos conduza, que possamos ser conduzidos numa dependência 100% da Tua presença. Que de repente, na hora que olharmos, veremos todas as promessas do Senhor cumpridas na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. E amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 207 da nossa leitura.